Senhores vereadores, boa noite, público presente, Rádio Maranata e internautas. Com a graça de Deus, damos por aberta a 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença dos vereadores. Senhor presidente, a presença unânime dos senhores vereadores. Havendo número legal, colocamos em discussão a ata da 3ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis, realizada na data de 14 de março de 2016. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata da 3ª sessão ordinária por unanimidade. Solicito ao vereador Francisco Belasco que faça a leitura do trecho bíblico conforme estabelecido para o início de nossas sessões. Boa noite, senhor presidente. Assim cumprimento a mesa. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite também aos nossos amigos que nos acompanham aqui na nossa casa. E boa noite aos nossos amigos que nos acompanham através da internet e também da Rádio Maranata. Hoje nós vamos estar pegando o livro de Mateus, capítulo 28, versículo do 8 ao 15. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: Salve! Aproximaram-se de elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhes Jesus: Não temais, e de dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que eles me verão. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: Vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite, enquanto dormíeis. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vós tiraremos de dificuldades. Os soldados receberam o dinheiro e seguiam suas instruções. E esta versão é ainda hoje espalhadas entre os judeus. Essa é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta presidência informa que as correspondências recebidas já foram informadas aos senhores vereadores por ofício do Departamento de Expediente. Entretanto, se houver interesse de algum vereador pela leitura de qualquer matéria ali relacionada e que mereça atenção do plenário, que faça solicitar a sua leitura. Essa presidência informa que, na presente sessão, não foram apresentadas proposituras. Passando para o tema livre, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Com a palavra do vereador Alessandro. Eu cumprimento o presidente dessa casa, os demais vereadores, as pessoas que ocupam o plenário nessa noite e os internautas. O motivo da minha vinda aqui ao tema livre, presidente, é para falar a respeito do reajuste do servidor. Tivemos uma reunião essa semana com o prefeito, onde a Câmara tentou, aí os 9 vereadores tentaram, se empenharam para que houvesse uma mudança, alguma alteração no projeto de lei encaminhado dessa casa, para que os servidores tivessem um reajuste um pouco melhor do que aquilo proposto pela administração. O prefeito, por sua vez, justificou por várias maneiras que não poderia
conceder o reajuste porque não havia questão do financeiro, não havia o dinheiro para dar esse reajuste. E assim encaminhou a reunião naquele dia, né, colocando que essa já era uma posição também negociada com o Sindicato dos Servidores Municipais. E que em assembleia tinha sido decidido que aquele reajuste era justo e o suficiente, dadas as condições da prefeitura, dadas as condições aí da administração. Pois bem, pensando em buscar uma outra solução, eu me lembrei que a Câmara costuma devolver um dinheiro ao término do ano para a prefeitura. A Câmara faz as suas economias, administra com sabedoria o recurso que dispõe e dessa forma sempre acaba devolvendo o recurso financeiro à administração no final do ano. E estão de parabéns por isso os presidentes que assim o fizeram. Mas lembrando disso, eu pedi que o departamento financeiro dessa casa fizesse para mim um estudo a respeito da possibilidade desse recurso servir para melhorar aí de alguma forma o reajuste do servidor. E aí a gente chegou em alguns pontos. Por exemplo, o vale alimentação dos servidores, que hoje é de R$200, e o prefeito está aí propondo um reajuste para R$210, que ao meu entender está contrariando uma lei municipal que diz que o reajuste tem que ser o mesmo dado no salário do servidor. Então, eu procurei ele e fiz a seguinte proposta, de que a Câmara devolveria parte desse dinheiro que iria custear o reajuste com o vale alimentação, de que a Câmara poderia estar devolvendo de forma parcelada e gradativa esse dinheiro. Como seria? A prefeitura iria poder colocar aí o vale até a R$232, ou a R$222 para se adequar pelo menos de acordo com o que estabelece a lei, que seria os 11,08%. E a Câmara se comprometeria a devolver esse dinheiro. Logicamente que para isso haveria uma conversa com os demais vereadores. Essa proposta minha seria encaminhada à mesa e discutida entre nós, e eu acredito que nenhum dos vereadores aqui iria ser contrário, uma vez que todos aqui estão tentando buscar uma solução para esse problema e propor um reajuste melhor e mais justo ao nosso servidor. Mas, infelizmente, a proposta não foi acatada pelo prefeito. Ele justificou que pretende contar com esse dinheiro para algumas outras coisas no final do ano, que a Câmara devolveria a ele, e ele poderia contar com esse dinheiro para saldar alguns outros compromissos. Inclusive, citou até a questão do próprio hospital, que poderia estar repassando esse dinheiro também ao hospital. Enfim, quem decide sobre isso é ele. A proposta eu fiz, e acredito que todos os vereadores aqui concordariam com essa questão se ele tivesse aceitado. Então essa foi aí talvez a última tentativa de fechar essa questão de uma forma que viesse a favorecer os servidores públicos municipais. Mas infelizmente a administração não se mostrou sensível a isso e colocou que a questão está fechada e sacramentada, uma vez que foi decidido em assembleia no sindicato, aonde os servidores concordaram com isso, inclusive está no projeto que nós recebemos, que estaria estabelecido esse valor. Então, por que eu estou usando o tema livre para falar sobre isso? Simplesmente para esclarecer a todos os servidores públicos municipais que essa casa fez de tudo o que foi possível para que eles tivessem um reajuste melhor. Mas, infelizmente, por vários motivos apresentados e alegados pelo prefeito, isso não foi possível. E não estou aqui para julgar se ele poderia ou se não poderia, mas propostas e soluções foram apresentadas a ele, e cabia a ele decidir, e ele optou por manter o projeto como está. E, infelizmente, digo infelizmente, porque não seria esse o meu desejo, acredito que dos nobres pares também não, de ter que aprovar esse projeto, que, ao nosso ver, ele ainda segue injusto com o nosso servidor. Mas esse projeto deve ser votado na próxima sessão, e, infelizmente, não nos resta muito a fazer, uma vez que, se votarmos contrário, eles ficariam sem o reajuste. Então, se não é aquilo que nós queríamos ou gostaríamos e que eles acham justo, mas é o que podemos no momento. Uma vez que a administração, que o executivo, se recusou veementemente
de estabelecer qualquer outro critério que viesse a melhorar essa questão do reajuste servidor. Então eu gostaria de deixar bem clara a posição, não só minha, mas de toda essa casa, dos 9 vereadores que brigaram, sim, durante todo o momento, com o Executivo, para que fosse construída uma proposta melhor para o servidor. E eu tenho certeza que essa casa continuará agindo nesse sentido, até o término desse ano, até o término do mandato de todos nós aqui. Porque esse é o nosso desejo, e infelizmente a gente tem sido confrontado aí, inclusive com o presidente desse sindicato de servidores, que tem me atacado nas redes sociais, porque a gente vem defendendo a categoria que ele representa. Eu digo infelizmente porque isso é uma coisa, no mínimo, que não dá para entender. Né? Você querer defender, você querer ajudar a classe que ele representa e ser atacado aí da forma que eu venho sendo atacado nos últimos dias. Mas, enfim, isso pouco me importa, né? O que ele vem falando aí, tanto é que eu não tenho nem acompanhado, eu não tenho nem lido o que ele tem postado. Mas eu sei porque as pessoas chegam em mim e comentam e falam, e eu também não procuro não me aprofundar no assunto. Mas, infelizmente, fica aí esse registro. Né? Esperamos que um dia isso possa ser diferente. Que nós possamos contar com o apoio dele ou de quem estiver no comando desse sindicato, se eu estiver nessa casa ainda, para continuar apoiando e lutando pelo servidor, como sempre tenho feito e tenho acompanhado que essa casa também tem trabalhado nesse sentido. Todos os anos nós temos brigado para que o servidor possa ter um reajuste o mais digno possível. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o empenho de todos os vereadores em tentar fechar essa questão com o Executivo e lamentar aqui, deixar meu registro de lamento do Executivo não nos ouvir e praticamente nos obrigar a uma situação de votar um reajuste que nós achamos injusto com o nosso servidor público municipal. Meu muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Com a palavra do vereador Marcial. Senhor presidente, em nome cumprimento toda a mesa, nobres vereadores, amigos aqui presentes, ouvintes da Rádio Maranata e internautas. O que nos traz o uso da palavra hoje é também nosso apoio que o vereador Alessandro estava falando em relação aos servidores públicos e deixar claro que todos nós, os novos vereadores, sentamos junto com o prefeito para discutir em relação ao subsídio dos funcionários públicos. E ele, não acatando as nossas propostas, nós propomos a ele que se desse 50% do aumento de imediato e os demais aumentos dividissem então em 4 parcelas, que nosso ver seria justo, uma maneira mais para adiantar o reajuste total. Agora a gente realmente fica numa saia justa, numa situação de canto, porque se a gente rejeitar o projeto do servidor, vai para a justiça. A gente não sabe se vai ser esse ano, se vai ser o outro ano que vai se concluir esse aumento. Então a gente fica difícil, a gente tem que sentar e acertar essa situação da melhor maneira para não prejudicar os nossos servidores. Eu acho que se for o caso, que a gente comentou, fazer-se imediatamente uma reunião com alguns servidores para a gente concluir isso e chegar a um ponto final. Agora, um outro assunto que me traz aqui o uso da palavra, gente, é um assunto delicado. Eu sei que já se comentou, já se passou algum documento nessa Casa de Lei, e a gente ainda não tomou postura, o Executivo não definiu o que a gente fazer. Em relação a essas bicicletas motorizadas na nossa cidade. Eu sei que é um assunto delicado, muita gente pode falar que pode ser perto de eleição, pode ser isso e aquilo. Só que se não tomar uma providência, não sentar com o Departamento de Trânsito, com o sargento da Polícia Militar do nosso município, com o Executivo e não tomar uma providência, a gente corre risco. Talvez alguém chora hoje por uma decisão nossa, mas se não tomar uma decisão, pode muita gente chorar amanhã. A gente está vendo essas bicicletas à noite, dando volta na praça, final de semana, entra na contramão e muito mais, né? Empinando bicicleta. E além de tudo, se a gente vê a lei
do silêncio, perturbando também o silêncio noturno, 10 horas da noite, 11 horas da noite, isso não está sem regra. Eu acho que regras têm que ser criadas e têm que ser cumpridas. Eu acho que a gente tem que tomar uma postura e ver o que tem que ser feito. Né? O Executivo também, junto com o Departamento de Trânsito, se tiver que ter feito um projeto de lei pelo Executivo, senta junto com o sargento da Polícia Militar, vê no Departamento de Trânsito, ou do Estado, ou de algum lugar, e a gente acata aqui na nossa Casa de Leis e vamos colocar uma postura definitiva sobre isso e colocar a lei para ser cumprida. Porque não pode, no meu ver, não pode ficar do jeito que está. Eu peço o apoio dos vereadores também. Eu sei que é um assunto delicado, muitas vezes, mas é melhor prevenir do que deixar acontecer lá na frente. Aí depois vai ser tarde. Aí fala, por que não tomei essa decisão? Então aqui está a minha opinião e o que eu penso em relação ao assunto. Eu também queria aproveitar o momento para dar os parabéns aos nossos policiais militares do nosso município e do município de Parapuã. Esse final de semana, fiquei sabendo, eles fizeram uma ocorrência aplausiva, conseguindo prender-se dois cidadãos, né, furtando gado, pegaram em flagrante. Essas pessoas que foram presas foram detidas em flagrante, então são duas pessoas mais que não vão estar no meio de imediato na nossa sociedade. E foi uma ocorrência ocorrida, a polícia daqui dando apoio aos policiais de Parapuã e perto do nosso município, né? Então, a gente queria parabenizar pelo trabalho, pelo êxito desses policiais que estão cuidando do nosso município e do município vizinho. Fica aqui os nossos parabéns a todos os oficiais que trabalharam nessa diligência e também oficiais que às vezes não estão trabalhando, estão mesmo de férias, mas eles conversam entre si, se comunicam e o serviço é executado com eles. Meus parabéns a todos vocês. Até então, meu muito obrigado e boa noite. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Alessandra Aparecido Pereira de Faria. Presente. André Ramos Meira Crispim Leal. Presente. Cláudio de Oliveira. Presente. Donizete Ananias da Silva. Presente. Evaldo Trevisan. Presente. Francisco Aparecido Belasco. Presente. Marcial Antônio Ferreira da Costa. Presente. Nivaldo Rodrigues da Silva. Presente. Osmar Carlos Bonatti. Presente. Essa presidência informa que não há matérias para a ordem do dia. Passaremos à explicação pessoal. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Não há vereador inscrito. Convoco desde já os senhores vereadores para a 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis, que será realizada na data de 11 de abril de 2016, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de Rinópolis. Essa presidência solicita que, ao final da sessão, os vereadores permaneçam na casa para a reunião mensal com os vereadores. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos, deseja uma boa noite e dá por encerrada a presente sessão.